tudo bem? Sou a professora Adriane e estou muito feliz em estar aqui para mais uma aula. Mas antes, preciso fazer aquela perguntinha de sempre. Como é que vocês estão? Estão seguros? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Sim, sobre qual é o nosso assunto? Vocês sabiam que nós vamos fazer uma viagem virtual? Sim, vamos conhecer um espaço da nossa querida Curitiba sem sair de casa. Vamos lá? Mas antes de falarmos sobre o nosso espaço, vou mostrar alguns outros espaços que são bem parecidos com este espaço que nós vamos visitar hoje, tá? Ele guarda um pouquinho da história da cidade, um pouquinho da história das pessoas, ele guarda todo um conhecimento. Sim, estamos falando dos museus. Vamos lá? Trouxe aqui para vocês agora o Museu Egípcio e Rosa Cruz. Sim, é fantástico. Quando nós entramos nele, parece que nós estamos entrando dentro de uma pirâmide. Isso mesmo, tem até uma múmia de verdade, dentro do seu sarcófago, e lá em exposição para a gente poder apreciar. Bem bonito isso, sabe? É muito interessante quando a gente entra num espaço e parece que a gente está lá viajando do outro lado do mundo. Então vamos lá, continuando para mais um espaço aqui da nossa cidade. Eu acho esse tão fofo, Museu Alfredo Anderson. Ele é muito visitado. Sim, ele tem uma sala de cinema, pequenas sessões, né, pequenas apresentações de teatro e, claro, exposições curtas, exposições temporárias e um pouquinho do artista Alfredo Anderson. Agora, o que é mais interessante e que eu acho isso fantástico é que ele morou nesta casa. Sim, vocês já pensaram em entrar na casa onde a pessoa morou? Lá a gente pode ver o chapéu que ele usava, a palheta com as tintas, os pincéis. Imaginem que fantástico é essa visita. Eu adoro visitar esse museu. Mas vamos lá, porque não é este o museu da nossa aula hoje. Continuando. Esse também eu acho muito interessante. O Museu do Expedicionário, ele mostra, ele guarda todos os utensílios, todas as armas que o Brasil usou na Segunda Guerra Mundial. Sim, segundo os historiadores, foi um momento muito difícil para nós. E neste museu nós podemos encontrar tudo que o Brasil usou lá. Claro que tudo não, né? Mas uma grande parte do material bélico utilizado na Segunda Guerra. Mas vamos lá. Esse também eu acho fantástico. O Museu Oscar Niemeyer tem uma estrutura gigantesca e as suas exposições também são grandiosas. São muito grandes. E ele, por si só, é muito grande também. Vocês sabiam que tem um túnel lá embaixo? Sim, nós atravessamos esse túnel para poder chegar até o olho. Que legal isso, né? Então, agora sim, chegamos ao nosso foco da aula, ao nosso Museu Paranaense. Mas antes de falarmos um pouco sobre este museu, que guarda a história do Paraná, quero saber se vocês sabem o que é um museu. Vocês sabem o que é um museu? Mas eu também não sabia exatamente o que era um museu, mas eu trouxe para vocês. Tem uma lei, vocês sabiam? Então vejam lá. O que é museu?
De acordo com a Lei número 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus, consideram-se museus, para os efeitos desta lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Ufa! Que lei, né? Mas ela lá diz direitinho o que é um museu, o que ele faz, qual é a função. O museu é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma pessoa. É um lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. Existem os museus históricos, os museus de ciência, os museus de arte, museus virtuais. Sim, aqueles que a gente pode fazer uma visita maravilhosa sem sair de casa. Enfim, eles recebem diferentes nomes que variam em função do tipo de coleção que eles apresentam. Que interessante isso, né? Mas e a palavra museu? Pera lá que eu vou ler também. Ai, a palavra museu. Vocês sabem o que significa a palavra museu? A palavra museu vem do grego museion. Ai, é que eu não sei grego, tá, gente? Desculpa aí. Que era considerado o templo das musas. As musas eram filhas de Mnemosine. Tô quase poliglota. A memória, que protegem a arte e a história. Então, a deusa memória protege a arte e a história. A deusa memória dava aos poetas e adivinhos o poder de voltar ao passado e de lembrá-los para a coletividade. É isso que o museu faz. Guarda aquilo que já foi, guarda aquilo que nós estamos usando, guarda para que a gente possa, para a coletividade, poder apreciar. Que interessante tudo isso, não é mesmo? Ai, mas isso só foi uma pausinha para a gente começar a conhecer cada pedacinho do nosso Museu Paranaense. Será que ele estava ali o tempo todo? Não. O Museu Paranaense, ele foi idealizado pelo médico José Cândido da Silva Muricy e o desembargador Agostinho Hermelino de Leão. São esses dois aqui. Se vocês puxarem lá a memória, tem 2 ruas com esse nome. São pessoas, são figuras importantes para a história de Curitiba. E aqui é a primeira sede dele. Esta sede estava localizada lá na Praça Zacarias. A Praça Zacarias antes tinha o nome de Largo da Fonte. E isso aconteceu, ele foi fundado em 1876. Então, esta imagem aqui mostra a primeira sede dele. Mas ele tinha somente 600 peças e hoje ele possui um acervo de 450 mil objetos, 1000 itens, como documentos, fotos,
filmes e objetos históricos. Mas ele mudou diversas vezes de endereço, mais ou menos umas 6 vezes. E antes de ir lá para onde ele está hoje, ele passou pelo Paço da Liberdade. Então, o Paço da Liberdade já foi Museu Paranaense. Eu não quero falar, sabe? Mas enquanto ele estava aqui no Paço, eu era um pouco pequena. Tá certo que eu não cresci muito, mas eu era mais novinha. Mas vamos continuar isso, né? Muito bem. Agora, lá em 2002, sim, é que ele foi para o Palácio São Francisco. Só que esse Palácio São Francisco, antes de tudo, foi residência da família Garmater. Ele é patrimônio cultural. Então, ele é tombado. Este espaço é protegido por lei. Isso mesmo. Ele faz a gente viajar no tempo. A família Garmater construiu esta edificação entre 1928 e 1929. Morou lá até o ano de 1938. Depois, ele foi sede do governo do estado. Aí, essa residência passou a ser chamada de Palácio São Francisco. Por quê? Porque ela está no bairro São Francisco. Depois que o governo saiu, foram muitas coisas que ficaram nesse espaço. Até mesmo o TRE, é o local onde nós fazemos título de eleitor. Mas o tempo foi passando e o Museu Paranaense só chegou ali em 2002. Está localizado no bairro São Francisco. É uma das localidades mais antigas da nossa cidade. Ali nós vamos encontrar muita história, muitos pontos históricos da nossa cidade. Vamos encontrar o Belvedere e as ruínas de São Francisco. Sim, o Belvedere foi a primeira rádio aqui de Curitiba. E as ruínas de São Francisco era para ser uma igreja, mas mudaram de ideia e foram para outro local e ficaram as ruínas. As paredes são maravilhosas, feito em pedras. Embaixo dessas ruínas, diz a lenda que tem túneis. E nesse túnel tem um tesouro. Mas é lenda ou histórias, ou quem sabe seja verdade. Mas, né? Vamos esperar alguém achar o tesouro. Continuando, ali pertinho do Museu Paranaense, nós vamos encontrar a mesquita. Sim, ela é linda. Normalmente ela é aberta para visitação no domingo pela manhã. É muito interessante a gente poder entrar, mas é um local de muito respeito, tá bom? Tem toda uma cerimônia que a gente precisa respeitar e fazer. Continuando, ali pertinho também, no bairro São Francisco, nós temos o Palácio Garibaldi, o Relógio das Flores. Vocês sabiam que o Palácio Garibaldi é feito em pedra? Sim, porque ele é muito antigo. É pedra e bem grande. Mas isso é uma outra história para uma outra aula. E o Relógio das Flores? Lindo de morrer, não é mesmo? Eu não conheço outra cidade que tenha um Relógio das Flores. Acho que só em Curitiba, não é mesmo? Mas vale pesquisar. Fica aí uma diquinha, vamos lá pesquisar qual é a outra cidade que tem o Relógio das Flores. Aí vocês me contam, tá bom? E para finalizar a nossa visita ao bairro São Francisco, eu não poderia deixar de falar sobre a Feira do Largo. Muita coisa rica, muito artesanato, vale a pena visitar.
Você fazendo essa visita à feira, você visita a todos esses espaços e muitos outros que eu não trouxe para vocês, porque senão a aula seria muito comprida, tá? Então vamos lá, continuando para o nosso espaço, o Museu Paranaense. Em 1987, como eu tinha falado para vocês, o prédio original foi tombado como patrimônio histórico. Mas antes de conhecermos este espaço, vamos assistir juntos a um vídeo sobre todo o museu. É bem rapidinho e eu já volto. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Museu Paranaense. Idealizado em 1876 por Agostinho Hermelino de Leão e José Cândido da Silva Murici, o Museu Paranaense é o terceiro museu mais antigo do Brasil e o primeiro do estado, sendo referência no incentivo a pesquisas nas áreas de arqueologia, antropologia e história. Com mais de 140 anos, o acervo do museu já passou por 6 sedes em diferentes locais da nossa cidade, sendo que uma delas foi o atual Paço da Liberdade, onde permaneceu por quase 30 anos. A partir de 2003 até os dias atuais, o Museu Paranaense situa-se no Palácio São Francisco, local este que serviu como sede do governo estadual entre 1938 a 1953. Em uma área de 4.700 metros quadrados, o museu apresenta exposições de curta e longa duração. Seu acervo conta com aproximadamente 400 mil itens, entre objetos de uso pessoal, mobiliário, armas, uniformes, medalhas, documentos, material audiovisual, porcelanas, pinturas em diversas técnicas e esculturas, além de um grande acervo arqueológico e antropológico. Em 2013, o Memorial à Indústria da Erva Mate, exibindo o acervo do antigo Museu do Mate-Leão, foi inaugurado. Este memorial é uma forma de preservar a memória e homenagear as famílias que fizeram parte desta indústria que constitui significativa parte da história do Paraná. Graças à erva mate que o estado do Paraná conquistou sua emancipação de São Paulo e, com isso, a construção da sua universidade, suas estradas ao litoral, portos e instituições culturais. O acervo desta exposição é composto por móveis, embalagens, medalhas, fotos, quadros, livros, ferramentas, material de marketing da empresa, documentos e uma coleção de cuias e bombas de prata para chimarrão. Entre outras exposições do Museu Paranaense, ainda destacam-se as que se referem à história colonial do nosso estado através da exibição de armas, documentos cartográficos. Também podemos conhecer a Sala da Província do Paraná, que retrata através de objetos a criação do estado, e, enfim, a Sala da República, com acessórios que representam a história paranaense durante a época republicana. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Então, o que vocês acharam? Muito interessante todos esses espaços, né? E o que eu gosto muito no Museu Paranaense, no Museu Alfredo Anderson, porque eram residências. As pessoas moravam nesses espaços. O que acontecia quando eles estavam lá? Cada vez que eu entro no museu, eu fico pensando, né? Aqui sentavam aonde? Quem tinha poltrona aqui ou ali ou naquele espaço? Né? Como era o café da manhã dessas pessoas? Então, é muito interessante esses espaços onde era a residência dos artistas ou de pessoas importantes aqui para a nossa cidade. Mas vamos lá. No museu acontece exposições de longa e de curta duração. Por exemplo, na Sala São Francisco, era a sala de entrada, de chegada ali. Quando vocês entram no museu, vocês já
vão para a sala. Esta sala, a Sala São Francisco, ela expõe objetos com curta duração, né? E a família usava para receber as suas visitas. Nesse espaço, nesta sala, encontra-se uma escada. Se vocês repararem na imagem, bem lá no fundinho, vocês vão visualizar essa escada. Essa escada levava ao pavimento superior. Temos também a sala de... mas antes eu trouxe uma curiosidade. Sim, vocês sabiam que nesta residência tinha um elevador monta-carga ou monta-pratos? Sim, ele facilitava a ida dos alimentos e dos pratos entre os andares. E era uma tecnologia maravilhosa para a época. Que interessante isso, né? Mas isso é só uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Continuando. Na sala de jantar, também nós vamos encontrar exposições de curta duração. Isso quer dizer que fica um tempo, essa exposição sai e vem outra exposição também de curta duração. Então, são alguns espaços que sempre estão mudando estas exposições. Um luxo aquele elevador para a época, não é mesmo? Eu fiquei bem impressionada quando eu estudei este objeto, né? Este elevador. Mas vamos indo, continuando, andando por ali, no primeiro corredor, nós vamos encontrar uma maravilhosa exposição de moedas, cédulas, medalhas, honrarias. São mais de 10.000 peças, placas comemorativas e até mesmo, se vocês olharem aqui nesta imagem, nós vamos ter esta homenagem. O nome dela se chama Ordem da Rosa. Ela foi criada por D. Pedro e D. Pedro homenageava as pessoas importantes e que prestaram algum serviço, dando esta honraria, não é mesmo? Que interessante tudo isso, né? Nesse espaço, continuando nossa caminhada pelo museu, nesse espaço encontrava-se a cozinha. Foi o que eu falei para vocês. Quem cozinhava? Quem usava esse fogão, né? Fogão a lenha, daí tinha o outro fogão. Muito interessante, não é mesmo? Aqui também nós vamos encontrar uma boa parte da exposição das moedas, né? Muito interessante isso daí. E com decorações. Subindo no pavimento superior, eu achei muito interessante este corredor. Se vocês repararem na imagem, mais uma vez, vocês vão ver um piso totalmente trabalhado. Olha que interessante as madeiras ali, como elas foram colocadas bem formando um desenho. E lá no fundo, lá atrás, eles deixaram a tinta, a pintura antiga exposta, para que a gente tenha uma noção de como eles pintavam as paredes. Ela é totalmente decorada com várias linhas, ó. Então, é muito, muito interessante essa parte da parede ali do piso superior. Continuando nosso tour por todo o museu, agora nós vamos para um espaço muito importante para a nossa cidade. Esse espaço é um memorial à indústria da erva mate. Sim, a erva mate foi responsável pelo desenvolvimento, foi uma das indústrias responsáveis pelo desenvolvimento do Paraná. A erva mate foi também responsável pela criação da a mais antiga universidade do país,
que é a nossa Universidade Federal. Vocês sabiam disso? Por isso que tem um pedacinho bem importante lá e só para nossa erva mate. Ela também, a erva mate, foi responsável pela construção da estrada de ferro que liga Curitiba ao litoral. E responsável até mesmo pela construção do museu. Sim, porque as pessoas, né, antigamente, a grande maioria eram importantes ervateiros. Por isso que ali tem uma sala especialmente para mostrar toda essa riqueza que a erva mate nos proporcionou. Ali nós vamos encontrar os pacotes, as ervas, os rótulos de antigamente, que eram muito bem elaborados, e os utensílios que usavam naquela época para fazer o famoso chimarrão. Nós vamos encontrar cuia, bomba. É muito interessante a gente poder apreciar toda essa história que ajudou a construir o nosso Paraná. Continuando, vocês lembram que eu falei que ele foi ampliado, não lembram? Então, na parte que foi ampliada, nós vamos encontrar muitas coisas da época da fundação de Curitiba. Sim, nesse espaço nós vamos encontrar mais ou menos umas 3.000 peças. Peças indígenas, isso, conquistas marítimas, informações sobre a fundação de Curitiba. Sim, nós vamos encontrar muitas coisas. Ali, uma caravela, algumas obras indígenas. Esta escultura que vocês estão vendo, ele é feita em cera de abelha, vocês sabiam? Isso mesmo, é uma escultura Chetá, mas tem muitas outras coisas. Só que lá tem muita coisa para ser vista ainda. Nós vamos agora descer rampas. Sim, lá tem um pedaço que nós vamos descer. E para que tenhamos acessibilidade, nós temos rampa. Descendo estas rampas, nós vamos encontrar mais esculturas, mais cerâmicas cabocla e até mesmo canhões. Canhões usados no litoral paranaense. Vocês não estão vendo, porque era muita coisa para eu trazer. Então, é isso aí. Descendo mais um pouquinho, nós vamos encontrar muitas coisas das antigas indústrias que nós tínhamos aqui. Na época da industrialização. A indústria de massa, a indústria de chá, claro, né? Porque nós tínhamos a erva mate, então também tem rótulos, tem até mesmo uma máquina que eles faziam a bala. Bala de chupar. Isso era muito interessante. Máquina registradora, que não era assim o caixa que nem nós encontramos no mercado. Então, é muito rico essa experiência, essa visita, para que a gente saiba, para que a gente aprenda como era a indústria no passado. E para nós continuarmos descendo mais uma rampa, nós vamos encontrar objetos da época da escola, da época de conflitos militares, do período que conta um pouquinho sobre o período imperial, né? Tudo que nós tínhamos aqui na época de Dom Pedro. Até mesmo esse quadro de Dom Pedro II com 29 anos. E lá embaixo tem uma maquete. Essa maquete mostra como era Curitiba. Curitiba na época de 1876. É a data da fundação do Museu Paranaense.
Então, para finalizar, visitem, tenham contato com toda essa nossa história, com toda a história da Fundação de Curitiba, com toda a história do Paraná, né? Então, a nossa aula finalizou. Lembrando que o Museu Paranaense tem o seu tour virtual, a sua visita virtual. Vai lá, acessa a página do museu e vocês conseguem todas essas informações e muitas outras imagens que tem lá na página, tá bom? Então agora nós vamos para a nossa atividade. Sim, temos uma atividade muito interessante. Lembram que eu falei, que eu mostrei, que tinha alguns artefatos indígenas lá no museu? Sim, aqui nós também vamos trabalhar com esta cultura, com esta arte indígena. Os indígenas, eles têm a dança, eles têm a pintura, eles têm a tecelagem, eles têm muito artesanato que eles produzem. Sim, e no corpo eles fazem a pintura corporal. Sim, esta pintura corporal ela é muito importante, porque através dessas linhas eles demonstram, eles mostram festa, até um momento de tristeza, né? Um momento de luto, um momento de casamento, para qualquer evento que tenha, né? Na aldeia, lá na tribo, lá no momento deles lá, eles usam uma determinada linha, uma determinada cor, e essas cores são feitas com plantas, né? Com tudo que eles encontram na natureza. E nós vamos também fazer estas linhas. Então, nós vamos trabalhar com as linhas. Mas para isso eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Então vamos lá. Sempre lembrando que eu tenho o meu material, mas vocês vão usar o material que vocês têm em casa. Não é para comprar nada, tudo bem? Então vamos lá. Vamos precisar de giz e cera. Ah, não tem giz e cera? Então tem lápis de cor. Então pega lá o lápis de cor. Nós vamos precisar também de um pincel, pode ser qualquer pincel, tá bom? Nós vamos precisar de tinta que vocês têm aí, aquela que a gente usa lá na escola, tá bom? Vamos precisar de tesoura, né, para cortar lá o tamanho do papel que eu quiser. Vamos precisar de folha, pode ser a folha que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá bom? Mas antes de nós começarmos essa atividade, nós vamos dar um tempinho para vocês fazerem em uma folha ou até mesmo no caderno o nome, a data, né? Até mesmo o título, escreve lá Museu Paranaense. E para tudo isso, para vocês poderem escrever e para vocês pegarem todo esse material, eu vou dar um tempinho e eu já volto.
Muito bem. Vocês já tiveram um tempinho para buscar. Enquanto eu estou falando e explicando, vocês também podem se organizando enquanto isso. Então, vamos lá. Com a minha folha... espera aí um pouquinho. Sim, vou deixar aqui esse exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar uma folha. Se tiver a folha do caderno, só a folha do caderno não tem problema também, tá? Mas aí eu vou precisar que ela fique soltinha desta forma. Posso usar a folha do tamanho que eu desejar, mas eu já vou mostrar para vocês que para essa atividade, quanto menor a folha, melhor, tá bom? Senão a gente vai demorar muito. E eu vou fazer ela menor aqui na televisão, porque a gente não tem tanto tempo assim, tá bom? Então, eu vou cortar a minha folha em mais um pedacinho pequeno aqui. Posso usar a tesoura para cortar, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um papel mágico. Eu já vou mostrar para vocês onde está a magia desse papel. Para isso, lembram que eu pedi o giz e cera. Quem não tem o giz e cera vai poder pegar o lápis de cor, tá bom? Então, vocês vão pintar todo este papel aqui. Eu gosto particularmente em linhas diagonais, tá bom? Deixa eu pôr aqui para a gente não sujar a mesa, tá bom? Vocês podem fazer isso também lá. Espera aí que eu já mostro para vocês, ó lá. Tá bom? Vou fazer pequenas linhas, já vou mostrando aí, tá? Só um minutinho. Ó, na diagonal. Então, eu vou usar várias cores. Quanto mais colorido, mais bonita essa atividade vai ficar. Tá? Então, espera lá. Posso usar o azul claro, posso usar o azul escuro, posso usar o amarelo. E assim nós vamos indo. Quanto mais diferente uma cor da outra, melhor vai ficar o trabalho nosso, tá bom? Posso fazer linhas horizontais. Posso fazer linhas horizontais, verticais, pode ser linha um pouco mais fina. Se vocês tiverem a folha do caderno, vocês podem pintar cada linha do caderno de uma cor diferente. Aí vocês já têm como base a cor, a linha, a largura da linha. Aí ela vai ser linha horizontal, tá bom? Então, vamos lá. Por isso que eu disse para vocês, acho que menor o papel é melhor. Mas ele fica lindo quando vocês fazem uma folha inteira. E como neste momento vocês estão em casa, vocês têm todo o tempo do mundo para poder fazer essa atividade. Tá bom? Eu já estou acabando. Cores bem fortes, uma pintura bem forte, tá bom? Claro que eu não tenho tanta cor assim, então eu vou começar a repetir as minhas cores. Tudo bem? Isso, vamos juntos lá. Olhem lá. Estou quase acabando minha folha. Quanto mais diferente a minha cor, melhor vai ficar esse meu trabalho, tá bom? Mas por que a tinta? Eu já vou mostrar para vocês. Pode ser qualquer cor de tinta? Eu não sei se pode ser qualquer cor de tinta, mas eu costumo usar a preta. Tá bom? Então, olhem lá. Vamos fazer assim. Todo o papel precisa estar desenhado. Lembrando que a direção da linha vocês escolhem,
Agora eu vou guardar tudo isso aqui e vou pegar o pincel e a minha tinta, tá? A tinta que vocês tiverem aí, tá bom? Porque geralmente a gente que estuda tem tinta, não é mesmo? Aí eu vou passando por cima de todo aquele meu trabalho que eu fiz lá. Nossa, professora, vai desaparecer? Vai. Olhem lá. Vou deixar aqui só um pedacinho para vocês verem a minha pintura, tá bom? Então, eu vou passar por todo o meu trabalho, tá? Aí, claro que nós não vamos conseguir fazer neste momento. Então, eu vou deixar aqui paradinho e esperando para secar. Claro que a TV é mágica também. E eu já tenho o meu pedacinho preto pronto. Legal isso, né? Ah, lembrando, eu posso fazer tiras também, tá? Não precisa ser só quadrados assim, em uma folha inteira. Eu posso fazer tintas, pequenos pedaços, tá bom? De papel. Agora, vou com cuidado deixar o meu trabalho aqui secando muito bem. E vocês vão pegar alguma coisa que vocês possam raspar. Um palito, uma caneta que vocês não usem mais, tá? Eu gosto muito de usar o palito de churrasco, tá? E aqui vocês vou deixar essa imagem na tela para vocês terem ideia de linhas, tá bom? E aqui vocês vão raspar estas linhas. Olá. Posso fazer as minhas linhas na vertical, posso fazer as minhas linhas na horizontal, posso fazer as minhas linhas na vertical. Não é assim, né? Aqui é a horizontal, aqui é a vertical, aqui é a diagonal. E assim ele vai aparecendo todo colorido embaixo. Claro que aqui eu estou numa posição um pouco complicada, né? Mas em cima da mesa, vocês vão poder fazer a linha que vocês quiserem. Já mostro aí, tá, pessoal? Só um minutinho. E assim eu vou fazendo todas as minhas linhas. Claro que aqui não tá muito bom, porque eu também não sei desenhar muito bem, tá? Mas vocês aí em casa, eu aposto que vão fazer linhas maravilhosas, tá bom? Então, agora, eu quero que vocês tenham um minutinho para que vocês possam fazer essa atividade e eu já volto. Eu sei, calma, que vocês não conseguiram e não vão conseguir mesmo terminar essa atividade hoje. Por quê? Porque ela precisa secar antes de vocês rasparem, tá bom? Então, depois da aula, vocês continuam essa atividade porque vocês têm muito tempo aí pela frente, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vão fazer essas visitas e até a nossa próxima aula. Um beijo!